Vamos começar a nossa noite de abençoar uns aos outros, porque nós já adoramos o Senhor. Agora vamos abençoar uns aos outros. E eu peço que você dê as mãos, feche o corredor para fazermos uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos juntos. E nesse estarmos juntos, você está destinado pelo Senhor aqui essa noite a sair daqui renovado, nutrido do Espírito Santo para um novo ano de vitória. Levante suas mãos. Senhor Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos apresentamos a Ti aqui esta noite para louvar o Senhor, adorar o Teu nome, dedicar, ó Deus, os últimos minutos deste ano ao Senhor e a nossa primícia do ano de 23 para Ti. Ó Senhor, o Senhor é o único, aquele que não entra em disputa. O Senhor é o nosso Deus, no nome de Jesus. Então tudo é para Ti. Que este ano seja, Senhor, entregue a Ti também. É o que nós fazemos já, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar aos seus lugares, tomar assento, por gentileza. E eu quero convidar aqui à frente para perfilar ao meu lado a pastora Hélida, a Samanta, a Vânia, o Flávio e o Rildo, à minha esquerda aqui, por gentileza. Nesta ordem, pastora Hélida, Samanta, Vânia, Flávio e Rildo. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Todo ano, na data de 31 de dezembro, nós temos esta apresentação solene com uma assembleia extraordinária da igreja para eleição da diretoria para o ano de 23. Então, como fizemos nos outros anos, não será diferente. A diretoria estatutária da igreja é reeleição. Então ela vai estar aqui. Foi arrebatada? É porque a irmã Vânia sumiu, irmãos. Eu acho que ela foi arrebatada. Deve estar trabalhando aí, mas tem o script. Pede ela para dar uma corridinha. Enquanto isso, igreja, os irmãos, por gentileza, fiquem de pé. E nós vamos fazer a parte espiritual, até fazemos a parte administrativa. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. E eu quero convidar o pastor. Eu ouvi dizer que o seu nome tem poder. Também ouvi Não, em cima. Deixa eu orar. Deus entregando essa diretoria estatutária nas mãos do Senhor, que estará trabalhando o ano 2023. Amém. Um microfone. Amém, irmãos. Estende as mãos, né, para abençoar a equipe. Por mais esse ano vai estar esperança e no direcionamento todas as coisas materiais e espirituais da Igreja Batista Vitória. Pai, no nome de Jesus, neste momento, eu abençoo cada líder, começando do pastor Robson, ó Deus, dos secretários, secretária Samanta, também a Vânia, a pastora Hélida, que é a vice-presidente, ou a presidente da igreja, a vice-presidente, né? O Flávio, primeiro
tesoureiro, e o segundo, nosso irmão Rildo. Abençoe essa equipe, Senhor. Estenda tuas mãos e abençoe eles com todo o compromisso que eles têm que ter na direção, na liderança, dos cuidados das coisas do Senhor. Em nome de Jesus, eu faço essa oração crendo e tomando posse da bênção, pois tu és a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A parte administrativa diz respeito ao seguinte: o Conselho da Igreja indica os membros da diretoria e a igreja, por aclamação, elege na virada do ano, conforme nosso estatuto. Para este ano, a decisão foi de recondução às posições mesmas do ano de 2022. Para a vice-presidente, a pastora Hélida, a primeira secretária, a irmã Samanta, a segunda secretária, a irmã Vânia, primeiro tesoureiro, o Flávio, o segundo tesoureiro, o Rildo, e o pastor Robson, ele é reconduzido automaticamente, a não ser que não esteja servindo bem. Então, como o conselho entendeu que nós estamos servindo bem, então quero uma palavra de amém para a recondução desta diretoria para o trabalho estatutário, ou seja, representar a igreja juridicamente perante o Estado. Digo amém. Assim a recondução é estabelecida, toma posse solenemente para o ano de 2023, a diretoria em recondução. Deus abençoe vocês e os ilumine no trabalho que já estão executando. Muito obrigado, igreja. Podem tomar assento, por gentileza. Em todos os anos, tá, criançada? Em todos os anos, nós celebramos a vitória daqueles que receberam de bom grado o convite e investiram na leitura da Bíblia durante o ano. Nós aqui na igreja chamamos de Leitor Vitorioso esse projeto. Já desde o início, há 20 anos, nós vemos motivando a igreja a ler a Bíblia. Alguns vêm lendo a Bíblia depois disso todos os anos. E isso tem sido bênção. Eu mesmo ouvi um testemunho esses dias atrás, e eu quero convidar a leitora vitoriosa, a irmã jesuíta, para vir aqui à frente, dar o testemunho dela. Ela é a primeira leitora vitoriosa. Os demais que eu convido a estarem aqui à frente, a pastora Hélida, leu a Bíblia toda também, o pastor Miguel, o Flávio Valadares, a Joaquina, a Zilmeia, a Mariana, a Mônica, o vaso seminarista Marcelo, Michele Soares e Gileade Fagundes, e a irmã jesuíta já está aqui à frente, bem como também trabalhamos esse ano pelo IBV Kids com nossas crianças, e leram o Novo Testamento. Eles também foram desafiados, e os vitoriosos foram Ana Clara e Miguel Silva. Cadê o Miguel? O Miguel ressuscitou? Vem, Miguel. Corre, Miguel. Amém. Então nós vamos ouvir o testemunho da irmã jesuíta, quando ela foi desafiada a ler a Bíblia toda, e a bênção que ela recebeu de Deus. Boa noite, graça e paz. Eu quero contar a bênção. Eu fui 37 anos da Igreja Deus e Amor. Passei por vários pastores, porque lá, 2 em 2 anos, pastor, era da congregação, né? Mas eles nunca falaram para os membros da Bíblia. Eles disseram, eu passei 7 anos numa igreja que é São a Deus.
da Bíblia, porque eles não falavam. Em janeiro eu vim morar aqui, passei para a Igreja Batista da Vitória. Quando o pastor Robson começou a falar que era para ler a Bíblia, é que eu vim entender, irmãos. Precisava ler a Bíblia. E meu filho Marcelo também falou: mãe, começa a ler a Bíblia. Eu vim conhecer aqui na Igreja Batista da Vitória, irmãos. Eu comecei em janeiro, terminei agora em dezembro. Antes de um ano, eu vim conhecer e ler a Bíblia todinha. Passei 37 anos sem saber se precisava ler a Bíblia. Lia a Bíblia todos os dias que eu ia ao culto. Quando ele lia lá na frente, eu lia aquela palavra. Ou às vezes lia na minha casa o Salmo, mas nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Vim conhecer aqui na Batista da Vitória. Então eu tinha uma vitória na Igreja Batista da Vitória, que eu vim conhecer, saber que a gente precisa ler a Bíblia. Irmãos, eu aprendi muita coisa esse ano que eu li a Bíblia, a palavra do Senhor. Coisa que eu nunca tinha visto falar na Bíblia e ninguém tinha lido para mim durante esses anos. Eu conheci agora lendo a Bíblia. E agradeço a oportunidade e as palmas, glorifico o Rei Jesus, aleluia, glória a Deus. Então você também tem a oportunidade, nós já desafiamos você para o ano 2023, começar agora, né? Já hoje, porque já é 2023 pela fé, em muitos lugares do mundo já é. Então você já pode fazer o seu compromisso com Deus e também aceitar e vencer esse desafio. Aqui os irmãos estão recebendo a lembrança da igreja, do ministério pastoral, e a irmã jesuíta está representando a todos os vitoriosos. E é um livro, né? Já que é leitor, tem que ser um livro. E aqui são livros muito importantes que Deus vai usar para falar com vocês, do escritor John Maxwell. E uma pessoa está recebendo um especial, que é o pastor Miguel. Ele já leu muita coisa. Um livro do pastor Cote, que será uma bênção para a sua vida. E as nossas bênçãos estão recebendo um presente surpresa aí que vocês vão gostar e vai caber muito no que vocês fizeram. A Bíblia Sagrada. Amém? Uma salva de palmas para os leitores vitoriosos. Eu espero ver você aqui enfileirado nesta vitória no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e podem ir aos seus lugares. Amém? Aproveitem a leitura e leiam de novo a Bíblia, né? Leia de novo a Bíblia. Muito bem, queridos. A nossa programação, nós vamos ter uma apresentação diferente aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês a ficarem em seus lugares, por gentileza. Não se movimentarem agora, evitar, porque as atividades que serão executadas, inclusive as crianças pequenininhas devem ser seguras pelos seus pais, pois a atividade que será executada exige que os corredores estejam livres e toda a passagem também livre. Então, nós vamos ter uma apresentação com os nossos adolescentes e juvenis, bem como também um jovem casado, né? O Flávio também vai estar participando. Então nós pedimos agora para ninguém se movimentar, para evitar prejudicar a apresentação. Essa apresentação, os meninos deram o nome de Vix Dance. Vix, VX, para quem não sabe, é vitória. E dança, a vitória dançante, alguma coisa assim. Então vamos lá e vamos. Posso soltar? O louvor que vai ser a manifestação, a dança, tem por nome Graça.
diferença só existe em você. O amor de Deus é incondicional. A indiferença só existe em você. O amor de Deus é incondicional. Somos ajustados pela graça. Isso é tudo que me basta. O teu amor. Somos ajustados pela graça. Isso é tudo que me basta. O teu amor. Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Eu sou o barro, tu és oleiro, és meu pastor, meu carpinteiro. Me faz de novo. Me faz de novo. Eu sou o barro, tu és oleiro, és meu pastor, meu carpinteiro. Me faz de novo. Me faz de novo. Somos ajustados, somos ajustados, somos ajustados pela graça. Isso é tudo que me basta. Teu amor. Somos ajustados pela graça. Isso é tudo que me basta. O teu amor. Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Eu sou o barro, tu és oleiro, és meu pastor, meu carpinteiro. Me faz de novo. Me faz de novo. Eu sou o barro, tu és oleiro, és meu pastor, meu carpinteiro. Me faz de novo. Me faz de novo. Nós somos ajustados pela graça. Deus é tudo que nos basta. Como é bom estar na sua presença. A tua graça me basta. Só tua graça me basta. Ei, só tua graça me basta. 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 Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Acende o seu fogo em mim. Acende o seu fogo em mim. Me faz de novo. Me faz de novo. Eu sou o barro, tu és oleiro, és meu pastor, meu carpinteiro. Me faz de novo. Me faz de novo.
aquele movimento, né? Porque Talita, Deus deu a ela essa coreografia aí para ensaiar essas crianças, mas quase deixa a gente doido, né? Os pais ficam naquele jeito, mas glória a Deus que saiu aí essa bênção, e nós esperamos que outras vezes vocês sejam abençoados com o talento dos nossos filhos louvando ao Senhor. Então eu quero pedir agora, por gentileza, a você ficar de pé. E a música teve por título Graça, porque graça é o tema que nós estaremos trabalhando para o ano de 2023. E trabalhando as nossas mensagens no ano de 2023, nós vamos centrar para aprender mais um versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu acredito que vai também passar aí na tela. Vai conseguir colocar na tela? Vai. 2 Timóteo 2, 1. E nós estaremos aprendendo esse versículo. Portanto, você, filho meu, ou você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos falar todos juntos? É a primeira vez que nós vamos falar juntos esse verso, porque durante o ano, como foi em 2022, falamos sobre fé, foi o tema. Agora, graça é o que nós vamos compartilhar. Hoje, inclusive, a mensagem da virada é graça. Podemos? Eu digo, vocês repetem, tá bom? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar assento. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A palavra graça, ela tem por significado lato da palavra, o termo que vai lá da etimologia, um favor. E há uma conotação de se ser um favor a quem não merece. Quando se fala então de graça de Deus, está dando sentido a isso, um favor, um presente, um socorro para o ser humano que não mereceu. Todos nós sabemos, a palavra de Deus nos diz claramente, nos deixa com o entendimento de que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, e a queda do ser humano o afastou de Deus. Só a graça nos aproxima. O favor de Deus para nós é que nos une, que nos faz viver novamente. E aí, quando trazemos para a graça que há em Cristo Jesus, é o que nós acabamos de citar juntos aqui, porque a palavra há aqui uma motivação, uma ação motivadora para que nós venhamos a nos mover para a fortificação. Diz assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa palavra foi um alerta, uma chamada de atenção do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E se é para um discípulo, de um discipulador, então é para nós que somos os filhos de Deus. O que é então essa graça de Cristo Jesus? A graça de Cristo Jesus, o favor que Deus em Cristo nos fez. E eu acho interessante aqui, antes de chegar nesse ponto definido do que Paulo está dizendo, eu me perguntei, quando estava preparando essa mensagem, por que Paulo usou a expressão composta Cristo Jesus? Ele poderia ter usado a graça de Jesus, a graça de Cristo, mas ele fez questão de usar
Cristo Jesus. E por que ele não usou Jesus Cristo? E eu pesquisei e não achei nenhuma explicação de teólogos, nem de estudiosos da hermenêutica, que é uma doutrina especial daqueles que estudam a Bíblia para chegar à raiz das expressões bíblicas. Não achei. E aí então eu fui procurar, perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, por que isso? Ele poderia ter usado Jesus Cristo, ele poderia ter usado só Cristo, ele poderia ter usado só Jesus. Mas por que Paulo foi iluminado, foi inspirado pelo Espírito Santo a nos dizer que nós precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus? Essa expressão composta. E aí então me veio a iluminação na palavra. Simples, o Espírito Santo me disse. Muito simples. É porque era necessário que a transmissão do entendimento da graça não venha a ser feito pela metade ou com parcelas. É pleno. E não veio Jesus, o nome Jesus primeiro, que significa Deus é salvação, mas sim Cristo, a expressão ungido de Deus, porque foi do Pai que se deu a gênese do projeto da salvação do ser humano. O Pai é o Senhor, é a parte de Deus que se manifesta, é o Senhor dos governos, é o Senhor dos planos, enquanto o Filho é o Senhor do relacionamento, é o Senhor que quebra o abismo que havia entre o ser humano e Deus por causa do pecado. É o Senhor da comunhão, é o Senhor da família, é Ele que nos torna família de Deus. Então não poderia se quebrar o princípio do entendimento de que a Gênese veio de Deus, e quem enviou o Cristo foi o Senhor Deus Pai. Então é a graça que emana de Deus, o ungido que se manifestou no Filho Jesus. E aí você vá, por gentileza, na sua Bíblia, em João capítulo 10, em versículo 10, e você vai ver a materialização da graça. O que isso, no mundo espiritual, decidido que é a graça que há em Cristo Jesus, se materializou para nós. A palavra de Deus fala aí. Ponha na tela, por gentileza. A primeira parte do verso nós vamos desconsiderar. E é o que diz assim: o ladrão vem senão para matar. Algumas outras traduções começam com roubar, matar e destruir. Outra, matar, roubar e destruir. Mas nós vamos tirar isso aí, porque nós não estamos falando do diabo aqui. Hoje nós estamos celebrando Jesus. Amém, irmãos? Então a segunda parte do verso diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Repita comigo: vida abundante. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: é vida eterna. A graça que há em Cristo Jesus se materializou na vida eterna que Deus deu a nós. É o que nós aqui na igreja chamamos a vida de Deus em nossa vida. Repita comigo: vida, todos bem alto, vida na vida. Amém, irmãos? Então esse é o presente de Deus para você. Dê uma salva de palmas para Ele. Não deixe que nada roube agora o que Deus está falando com você. Porque lamentavelmente muitas pessoas que estão nas cadeiras, nos bancos das igrejas, ou até pior um pouco mais, nas suas próprias
poltronas, sofás de sua casa, achando que estão em comunhão com Deus, porque de vez em quando olham para a TV no YouTube e assistem um culto online, acham que entendem o que é viver para Deus. Não entendem. Não é ir à igreja, não é frequentar o templo simplesmente, não é ter o rótulo de crente evangélico, ou seja lá, qual outro rótulo que agora estão estampando, até mesmo nas camisetas das igrejas. Não, isso não é externo, isso é uma ação interior do Espírito Santo, que move a sua vida para a conversão. Você deixa de ser você mesmo e passa a ser o filho que Deus transformou aqui na terra. É a graça de Deus que faz isso em nós. Quando Paulo fala a Timóteo, portanto, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, ele está dizendo, invista na vida de Deus, invista no projeto de Deus para você, dedique sua primícia para isso, o seu melhor tempo, o seu melhor investimento, a sua melhor fase da vida, suas maiores forças, a sua inteligência para isso. E a palavra de Deus fala que quando nós fazemos isso, as outras coisas nos são multiplicadas. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, repita comigo, 100% das coisas. Por gentileza, irmãos, faz a questão de dizer à pessoa que está próxima de você, nada fica de fora. Vai te ser acrescentado por Deus. Eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém, porque Ele tem muito, Ele tem tudo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, diz as Escrituras, o mundo e as pessoas que nele habitam. Até você é de Deus, querendo você ou não. Então Ele tem tudo. Dele é o ouro, dele é a prata, dele é a riqueza, dele é a vida. Nesses dias agora, para você tomar ciência e se localizar, o Espírito Santo quer pelo menos mover um pouquinho dentro de você. Pessoas que são ditas, que são eternas, partiram para o túmulo. Esses dias, Pelé, não é verdade? Todo mundo está sabendo aí? Teve brasileiro chorando, pessoas no mundo inteiro fazendo minutos de silêncio. O homem foi um talento que Deus o presenteou, porque Deus presenteou aquele ser humano com um talento diferenciado para jogar futebol, que é o esporte que nós gostamos. Mas ele não era eterno. Foi. E eu espero, no nome de Jesus, que ele tenha tido a oportunidade de realmente entregar a vida dele para Jesus, como ele disse que fez, há um tempo atrás, quando ele ainda era casado com uma mulher que era uma cantora evangélica. Tomara que os filhinhos dele, gêmeos, são com essa mulher. Mas tomara, porque ele teve a oportunidade. Todo ser humano, Deus dá a oportunidade de tomar a boa decisão, porque a decisão da graça inefável de Deus, ela é uma decisão pessoal. É você, livre e consciente. Quando Jesus, o enviado de Deus, o Cristo, Ele toca a nossa vida com a mensagem, o Espírito Santo que faz o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, torna o ser humano livre para tomar uma decisão que vai fazer diferença para a eternidade. Se ele recebe a Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador ou não. E é uma decisão que ela tem que ser uma decisão permanente. O que é uma decisão permanente?
todos os dias eu preciso apregoar para mim mesmo que Jesus é meu Senhor. Todo dia. E se eu não fizer isso, queridos, a minha carne diz que ela é Senhor. Quando eu falo minha carne aqui, é o meu desejo pecaminoso, que tenta sempre ditar a regra do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. E aí nós emitimos com a nossa boca a expressão: eu acho, eu penso, eu entendo que tem a ser assim, o eu e eu. E não é eu que pode estar na minha vida, porque o eu, ele vai me levar para a ruína, é o egoísmo. O Senhor nos chama para amar, e amar, e amar, e amar é negação do egoísmo. Amar não sou eu mais. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20, para a igreja da Galácia: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, pois eu fui crucificado juntamente com Ele. Olha isso. Quando nós entendemos que nós somos aqueles que precisam, têm a graça de Deus para viver, nós não vivemos mais para nós não somos mais aqueles que ditam os rumos de nossa vida. Quando eu recebo a Jesus como Senhor, eu me esvazio do eu, para que Cristo reine em mim. Por isso é que eu preciso me tonificar da graça de Deus. A graça é tonificadora espiritual, é o tônico que nos fortifica. Por isso que Paulo diz, e aqui chama a atenção de Timóteo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A vida de Deus todos os dias em você vai enchê-lo, vai tornar você pleno do divino, o Senhor em você, e o eu se esvaziará, e você ficará fortificado, não porque você é bom, mas porque Cristo vive em você. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não o eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo é então o ungido de Deus, você passa a ser ungido com Ele, é percebido em você. Você vai amar mais as coisas de Deus, vai buscar tirar seu tempo sozinho com Ele, vai amar as Escrituras, vai amar a igreja de Deus, vai amar as coisas de Deus. Isso se torna prioridade na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender essa questão de prioridade na nossa vida. O reino de Deus, a igreja, a família de Deus é a prioridade máxima. Pois se você não tem prioridade no reino de Deus, nas coisas de Deus, na igreja de Deus, você não tem prioridade na sua família, você não tem prioridade na sua carreira, você não tem prioridade em nada, você tem prioridade no seu desejo. É o que você quer, é que te dita. E aí os conflitos começam a aparecer. Conflitos com você mesmo, depressão, que você não alcança o que o seu desejo quer, aquilo que Deus não planejou para você. Porque se você estiver no que Deus planejou para você, tudo vai bem, tudo é maravilhoso, porque o Senhor está preparando e está te dando e quer te dar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que nós sabemos, como está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Mas quando isso não acontece, os conflitos, casais em pé de guerra, porque o que eu quero não é o que a minha esposa quer, o que a minha esposa quer não é o que eu quero, a visão que eu tenho não é a dela, os projetos não são aqueles, os filhos começam também a ter problemas, porque o filho quer, é o eu que está nele, o eu que está em mim, que não aceito, e uma guerra se estabelece na empresa, porque eu não quero fazer o que o chefe manda, eu acho uma besteira esse negócio, não vou me submeter às regras do país. A eleição aconteceu, eu não aceito, eu vou para a porta de quartel, porque o eu, e não é você, é Deus que comanda isso aqui. Só entra no governo quem Deus permite, irmãos. Sabiam disso? Só ganha eleição quem Deus permite. Não tem jeito. Você pode não gostar, você pode bater o pé, mas o seu eu não manda. Repita comigo: quem governa é o Senhor. A Bíblia fala que o mundo está morto no maligno, mas ele não governa nada.
ele não governa nada, porque está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus diz: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Repita comigo: todo o poder é de Jesus. É de Jesus. Entenderam agora ou não? Então o seu eu está fadado à derrota. É por isso que nós temos um problema. Se nós não nos tonificamos da graça, queridos, sabe o que nós acarretamos para nós? Nós acarretamos para a nossa vida a inimizade de Deus. E não se tem na história ninguém que se tornou inimigo de Deus se deu bem. Nós temos o exemplo de Satanás. Ele se tornou inimigo de Deus e acabou. Você sabe que o diabo já está condenado à morte eterna. Ele não vai passar por juízo. Ele já está condenado. Esse é o problema dele. Já acabou. Para ele está acabado. Para você não. Você ainda pode submeter ao reino de Deus. Um dia alguém chegou para mim e perguntou: pastor, mas e se o diabo se arrependesse? Falei: nem se ele quisesse Deus aceitaria. Não tem como. Disse o Senhor Jesus: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não volta atrás, não passará. Nem se ele quisesse teria perdão, já está condenado. Então, aquele que se constitui inimigo de Deus é um problema. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Não é bom para você, não é sábio. 1 João capítulo 2, verso 15. O apóstolo João, que foi o apóstolo do amor, nos advertiu. E a palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não é amigo de Deus. O amor do Pai não é destinado a você. Então tudo que você faz, além do diabo querer manter você na derrota, ainda Deus não vai aprovar. Não vai aprovar. E vai dar errado. E vez ou outra a gente vê isso. Pessoa entra no emprego, está indo muito bem, é demitido. Pessoa está prosperando, pega um carro, bate o carro. Pessoa abre uma empresa, quebra a empresa, não dá certo. Mas por que essas coisas acontecem? Às vezes até entrega dízimo, tá? Às vezes até é dizimista. Mas o problema não está no princípio menor. O princípio menor da prosperidade, ele só vai ser catapultado, meu amado, de forma plena na sua vida. Ou seja, vai ser um tsunami de bênçãos sobre você, se a primazia for a essência. Se lá dentro de você o princípio espiritual da graça estiver vivo. Se o princípio espiritual da graça está vivo, todos os demais são acrescentados. Tudo acontece, não é? E aí você vai para o lugar onde Deus planejou para você. Estando lá, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu te garanto. Eu tinha tudo para dar errado, gente. Tinha tudo para dar errado. Nasci como igual você. E às vezes até pior, porque era doente também quando era criança. Não tinha expectativa de sobrevivência, nem de muita sabedoria. Mas Deus mudou a minha sorte quando eu entreguei plenamente o que eu sou para Deus. Deus mudou, não é? E eu estou exatamente onde Deus quer que eu estivesse. Estou aqui, ministrando a você, testemunhando o que Deus está fazendo na minha vida, para você, para que você, no nome de Jesus, se desperte. 2023 não pode ser a mesma coisa dos anos passados na sua vida. Deus preparou algo mais a seu respeito, e algo mais é a sua graça. Repita comigo: a graça de Deus é para mim. Eu creio no nome de Jesus. Me dê fé, Senhor. Vocês estão muito animados, hein? Hein? Então, me dê fé, Senhor. Você precisa crer nisso. E não vai achando que as coisas vão acontecer só porque você deixou a graça de Deus entrar na sua vida de uma hora para outra, não. Porque você tem que recuperar o tempo perdido.
Deixar o Espírito Santo ir fazendo. Porque quanta decisão errada você já tomou na sua vida. Imagina isso. Tem gente aí que fechou negócio esse ano, falou que ia estudar, não estudou, falou que ia emagrecer, não emagreceu, e agora está cheio de projeto para agora, né? A partir de amanhã, fala aí, sim ou não? Quem fez projeto aí para a partir de amanhã, levanta a mão. Gente, seja verdadeiro, para a partir de amanhã vocês fizeram projeto. Vou fazer inglês, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou pintar minha casa, agora eu vou aquilo, eu vou para aquilo outro, eu vou para aquilo outro. Eu vou. Um certo homem, Jesus contou essa parábola. Ele trabalhou, encheu os seus celeiros, sua conta bancária, e disse assim: agora eu vou descansar, porque os celeiros estão cheios, família criada, está tudo muito jóia. Aí Deus falou assim: louco, esta noite você morre. Essa noite você vai morrer. O Pai, Senhor dos governos, falou: essa noite você vai morrer. E o que você preparou, para quem vai ficar? Hein? Quando o Senhor dos governos determina, não tem remédio, não tem médico, não tem sinal que vai mudar, não tem carro que vai virar o volante, porque nesse exato momento que nós estamos falando aqui, tem gente morrendo no mundo, de acidente de carro, dentro dos hospitais, se enforcando em uma casa, dando tiro no ouvido, tomando remédio para morrer, se afogando no mar, porque foi dar 3 pulinhos, e foi pego pelo demônio e caiu na água, se queimando por causa de fogos. Tudo isso que eu estou falando está acontecendo nesse exato momento. Pastor, como o senhor sabe? Porque o Espírito Santo está me dizendo que está acontecendo. Mas Ele escolheu você para estar aqui nessa noite, para ouvir que Ele destinou a graça de Deus para você. Para finalizar a palavra, a graça de Deus, ela tem que ser compartilhada. Ela não pode ser de exclusividade pessoal, porque ela não nos pertence. Ela é de Deus, para todo ser humano. E as Escrituras dizem que pela graça é que nós somos salvos. E tem o meio, o transporte que nos leva à salvação, é por meio da fé. E isso não é de exclusividade de ninguém. É um presente que Deus deu para toda a raça humana. Mas nem todos conhecem o que nós estamos compartilhando aqui. Nem todos conhecem o que nós estamos pregando aqui. O homem precisa, o ser humano precisa ouvir. Porque se ele não ouvir, não vai crer. A palavra, ela precisa ser falada, compartilhada, multiplicada. E é meu papel como filho da graça, é o seu papel como filho da graça, cheios da unção da vida de Deus, da unção da graça, multiplicar a palavra da salvação, ou seja, a palavra da graça para as pessoas. E nós podemos fazer isso em nossas reuniões familiares com aqueles que nós amamos. Nós podemos fazer isso com os nossos amigos que nós também queremos tanto bem. Nós podemos fazer isso com aqueles que compartilham a comunhão da vida conosco, andam com a gente, estudam conosco, praticam um esporte, trabalham no mesmo setor, na mesma empresa, compartilham a vida, compartilham as coisas. Eu estou tendo um estagiário no meu escritório, e ele falou para mim assim: olha, eu vou passar a virada de ano na praia. E aí o Espírito Santo criou uma revolução dentro de mim. Você não pode ficar calado, a graça tem que ser compartilhada. Irmãos, quando nós estamos num ambiente e alguém compartilha uma coisa conosco, um vulcão espiritual se torna dentro de nós. É impossível você não compartilhar a graça.
Quem é cheio da unção de Deus e da graça de Deus, não consegue. E aí então, eu falei, então você vai celebrar a virada do ano? Eu posso te falar o que significa todas as coisas da virada do ano? E aí eu disse para ele, o que significavam os fogos, o que significava pôr o pé na água do mar e dar os 3 pulinhos nas ondas, o que significava estar na beira da praia. E aí ele foi, cada hora que eu ia falando, ele ia crescendo o olho. E é possível que alguns de vocês não saibam, então eu vou compartilhar para você, porque glória a Deus, mesmo você não sabendo, você veio para cá, porque o melhor lugar é na casa do próprio Pai. Fogos, é tão lindo. Fogos em Copacabana, fogos em todo mundo. Você sabe o que significa a palavra, primeiro, Copacabana? Tem alguém aqui no templo que sabe o que significa Copacabana? Levanta a mão, por gentileza. Já foi do candomblé ou da quimbanda? Sabe. Copacabana é um demônio. É uma praia dedicada a um demônio, a uma entidade espiritual maligna. Então as pessoas vão para lá, o melhor lugar do mundo, dizem. É porque é do mundo mesmo. Porque é do mundo, é do mundo. Mas a queima de fogos, ela foi instituída pelos druidas. Você sabe o que é um druida? Um druida é um bruxo. Aí, mas para quem quiser um pouquinho mais saber o que é um druida, você que assistiu Senhor dos Anéis, aqui muita gente assistiu a saga toda, não é? Existia um mago vermelho, que tinha um chapéuzão compridão, é um druida, um bruxo. E ele, na virada do ano, está lá no primeiro filme do Senhor dos Anéis, o Anel, como que é? A Liga do Anel, quem gosta disso aí, eu assisti aquele filme e eu fui vendo o mundo espiritual maligno sendo demonstrado, todo ele, e não tem nada de bom, nem de um lado do branco, nem do outro lado dos orcs, é tudo a mesma coisa. Mas o homem que escreveu aquele filme, que escreveu o livro, ele é um judeu, com uma visão espiritual muito aguçada. E o que ele quis retratar foi um mundo como se fosse um mundo espiritual. E naquilo, o druida, ele chega naquela vila dos... ninguém assistiu, né? Eu estou querendo saber quem assistiu, porque todo mundo... Não vou falar nada para o pastor. Eu assisti, gente. Vocês vão saber os nomezinhos dos bichinhos. O que levou lá o anelzinho lá, que ficava tentado a colocar o anel do dedo, sumia e parecia em outro lugar, né? Ficava vendo tudo. Lembra disso? E aí, o druida foi naquela vilazinha, e as crianças ficaram doidas correndo atrás, porque era a virada do ano, e quem fazia o festival para iluminar os espíritos do novo ano para entrarem na vila era o druida. Ele vinha com os fogos e ele queimava fogos. E quem assistiu o filme não viu isso, precisa assistir de novo, porque quando os fogos são queimados, todos ficam endemoniados, todos saem de si, ficam loucos, perdem o controle, porque os espíritos entram pela vila e vêm claramente tomando as pessoas. É isso que significa. O mundo inteiro queima fogos para que os espíritos venham a iluminar o novo ano e pegam as pessoas. Demônios que estão sem corpos possuem as pessoas. Aqueles que estão na praia, que tem 10, passa a ter 1000. Aqueles que estão em casa soltando fogo, passa a ter milhões. Porque, queridos, Lawrence Olsen, um estudioso, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra, é o livro dele. Ele diz o seguinte, que existem incontáveis demônios, que são milhões e bilhões e bilhões. Ele chama de miríades de miríades. Isso quer dizer que para cada um ser humano existe bilhões de demônios, para cada um ser humano na Terra. Porque eles não se contentam de os seres humanos ficarem vivos. O projeto deles é matar.
então nunca tem para eles sempre estão matando, e Deus está permitindo, porque ainda Deus está permitindo, porque a chave da morte e do inferno está com Ele é Senhor disso. E os 3 pulinhos nas ondas, já sabem, é para dedicar o ano à rainha das águas, bonança, 3 pulinhos de boa sorte, a onda vem, dá 3 pulinhos aí. E o que fazem na beira da praia? Oferendas a Iemanjá, a deusa das águas. Irmãos, pessoas são pegas endemoniadas na beira da praia. Eu conheci um pastor, um homem muito desafiador dessas coisas, e ele dizia o seguinte: pastor, eu me preparo, esse homem é um santo homem de Deus, chega até me arrepiar, eu me preparo o ano inteiro, tiro dias e dias de jejum e consagração no alto de uma montanha que tem lá na minha fazenda, e nos dias da virada do ano eu vou na praia para expulsar os demônios das pessoas, e muitos se convertem ao Senhor, mas ele passa o ano inteiro em preparação para pisar no terreno do inimigo. É um ministério. Ele falou para mim que ele não serve para pregar dentro da igreja, ele serve para pôr a mão na cabeça das pessoas, expulsar demônios. É o trabalho dele. Então, Deus nos chama e tem um projeto vivo para nós. Nós não podemos ficar amando o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós somos compartilhadores da graça. O nosso papel é compartilhar a graça. Então, quando estava lá no escritório, isso que eu falei para você, eu expliquei para ele. E aí, no final eu perguntei: e você vai ter coragem, meu filho, de ir lá e fazer isso? Não, é meu irmão que está querendo me ir e tal. Eu falei: então tá bom. A decisão é sua. Mas eu não poderia ficar aqui sem falar com você o que Deus está mandando eu falar para você. Não pisa lá, não vai, não é seu lugar. E depois do finalzinho, que amenizou, né? Porque essas horas, né? Aquele ambiente fica pesado espiritualmente. Eu fui, ele é meu sobrinho, falei: você não fica bravo com o tio, não? Não, tio, que isso? Porque eu tenho que pregar a verdade para você. Antes de ser advogado, eu sou um ministro de Deus para a salvação da sua vida. Nós não podemos nos excusar. Você é o compartilhador da graça. No ônibus, na faculdade, Deus te chamou para isso, e espera de você isso. Nós temos que arriscar tudo por Ele, tudo pelas pessoas que nós amamos, pois Jesus arriscou tudo por nós. Ele esvaziou si mesmo, foi à cruz, crucificado, morreu em nosso lugar, para que a graça pudesse ser a minha graça, pudesse ser a sua graça, a minha salvação, a sua salvação, a vida de Deus em mim, a vida de Deus em você. Vou colocar de pé no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, e eu quero pedir a você agora para curvar a sua cabeça para uma oração. Senhor, em nome de Jesus, e esta graça, a palavra que compartilhamos aqui, ó Deus, a linha da verdade do Senhor, venha ser a linha, ó Deus, do nosso caminhar durante esse ano. Cada um que está aqui, aqueles também que não puderam vir, ó Deus, por algum motivo, ou até mesmo enfermidade, onde estão, que o Senhor os alcance. Nós oramos, ó Deus, confiados no Senhor, que a graça inefável está produzindo uma transformação gloriosa no nome de Jesus. Assim, Deus, nós entregamos ao Senhor a palavra ministrada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão